Muito bem, voltamos com o Show da Tarde, a maior audiência da TV Catarinense. Amanhã nós teremos a nossa mesa redonda. Amanhã vem um cara muito especial, um ícone. Quando se fala em condomínios, o cara é um diferencial, é um ícone. Agora são 13 horas mais 20 minutos. Nós estamos recebendo o doutor Mark. Boa tarde, olá, tudo bem? Olá, Tadeu, é um prazer. Tranquilo? Prazer em estar aqui. É um canadense, mas já esteve no Brasil, está voltando ao Brasil. Exatamente. E é sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Por favor, fale a sua formação. Sim, muito obrigado, Sr. Tadeu, pela oportunidade. Antes de mais nada, gostaria de desejar uma boa tarde aos telespectadores. Eu vou novamente pedir ao... Na realidade, sou canadense, me formei quiropraxia no ano de 2000 pela Stern Hill University. E fiz meu mestrado na Brunswick University, em Alberta, no Canadá. E depois também estudei naturopatia, onde me formei em medicina natural. E também me formei em medicina tradicional chinesa, né? E também fiz medicina magnética e depois fiz mais um curso de acupuntura. Também sou médico acupunturista. Eu tinha uma clínica em Toronto, né? Aqui está, e trabalhava em parceria com um amigo, né? Que ele ele na realidade é croata, na Europa, e tivemos uma clínica lá por muitos anos. Eu trato minha primeira formação, como estávamos a conversar, foi em quiropraxia. Então, gostaria de dizer então um pouco, falar sobre quiropraxia, né? Então, o que é a quiropraxia? Então, a quiropraxia, então, é uma técnica alternativa de terapia que alivia e devolve ao paciente o conforto e o bem-estar do organismo com o emprego das mãos. Bem claro? Com o emprego da mão, a gente faz essa manipulação. Então, após identificar os desalinhamentos e restrições de movimentos que nós chamamos de subluxações, tá? E nas articulações, a subluxação então é feita nas articulações. Então, nas articulações do corpo humano, localizando os sinais de alterações e do sistema nervoso. Ok? Consequentemente, com esse ajuste, ela devolve, né, ao organismo o seu pleno funcionamento. A quiropraxia, sem se utilizar de drogas, tem sido aplicada com sucesso em diversos diagnósticos. Diagnósticos tais como a lombalgia, cervicais, cervicalgias, torcicolos, dorsalgias, hérnias de discos. Então, nós tratamos isso tudo com a quiropraxia. Dores ciáticas, que é aquela dor chata que desce pela perna e vai até os pés e que dói muito. Eu mesmo já tive dor ciática. Então, lesões por esforços repetitivos, né? A pessoa às vezes vai numa academia ginástica, faz muito esforço ali, faz às vezes de maneira incorreta, na qual vem gerar um desconforto e uma dor. Então, consequentemente, de distorções posturais também, cifose, muitas pessoas têm ombros caídos também, Sr. Tadeu, e ombros caídos. Então, hiperlordose, curvatura lombar e escoliose, curvas laterais da coluna vertebral. Então, normalmente, o que é uma subluxação, Sr. Tadeu? Uma subluxação é quando a sua vértebra, ela desloca, ela sai do lugar. Porque nós temos, na realidade, aqui na nossa coluna, nós temos 7 vértebrazinhas na parte de cima, né, que chamamos de cervicais. Temos 12 na parte do meio e temos mais 5 na parte de baixo, que chamamos de lombar. Então, normalmente, quando essas vértebras elas saem do lugar,
a pessoa tem dores porque o nervo vai ficar comprimido, porque a coluna ela teve um movimento inadequado, ela saiu fora de posicionamento natural. Então, automaticamente vai ter o que a gente chama de pinched nerve. É um nervo que vai ficar compressado e esmagado. Então, com o ajuste quiroprata, nós fazemos a liberação da vértebrazinha e a pessoa volta a ter uma vida saudável. Muitas pessoas também têm problema de restrição de movimento. Por exemplo, você muitas vezes dorme de mau jeito. Isso acontece com todo mundo, né, Sr. Tadeu? Então, muitas vezes você acorda com uma dor no pescoço, você não consegue mexer o pescoço, porque normalmente se você está com uma subluxação ali, porque a vértebrazinha está fora do lugar. E o nosso trabalho é colocar a vértebrazinha no lugar. É com um toque bem leve. Nós temos também aparelho, eu tenho aparelho no meu consultório, né, que volta a vértebrazinha para o lugar. Esse é um pouco, não sei como é que está o nosso tempo, Sr. Tadeu, pode. sobre a quiropraxia. Então, a quiropraxia, então é isso, tem ajudado muitas pessoas e ao mesmo tempo, por exemplo, se você vai a pessoa tem uma dor lombar, hoje em dia, o que por exemplo, o senhor pensa? Se o senhor acorda com uma dor, o que o senhor faria? Eu tenho uma pergunta agora, nós estamos tendo aqui uma aula de medicina, o internacional, o cara é internacional, entendeu? Ainda falando sobre quiropraxia. Sim. Ok? Depois de todo esse comentário, é evidente que não se utiliza medicamentos. Não. E a pergunta é a seguinte: muitas pessoas utilizam medicamentos e têm os efeitos colaterais. Sim, verdade. Os efeitos colaterais, na realidade, é um problema imenso que as pessoas têm que viver no dia a dia. Porque você, quando vai ao médico, que são chamados médicos de família, né? Ele às vezes te dá um remédio, por exemplo, no meu caso, que sou especialista em coluna, articulações, ombros, pés, joelhos, tudo que é relacionado a articulações. Ele te dá um anti-inflamatório, né? Normalmente, o que esse anti-inflamatório vai fazer, ele vai anestesiar uma parte do seu cérebro. E se você tiver uma subluxação e ela não for puxada manualmente, a subluxação vai continuar ali. Porque, como eu estava explicando no princípio, a sua vértebrazinha, ela saiu fora do lugar e ela está comprimindo o nervo. É muito prático hoje, quando acontece um acidente, principalmente com motoqueiros, eles mobilizam com talas, enfim, e levam para o hospital. Isso é um procedimento que eu entendo que tem a sua aprovação, né? Claro. O Superman, né? Superman, eu acho que é isso, aquele cara que voa, né? É Superman que voa? Superman, que voa. Ele caiu do cavalo e teve... Ele quebrou a C1. Isso. Quanto mais alto, por exemplo, se você tem um acidente, quanto mais alto você danifica a sua vértebra, por exemplo, se for uma vértebra mais inferior, a sua chance de voltar a andar é maior. Quanto mais alto, perto do occipital, que é o cérebro, por exemplo, no caso dele, ele quebrou a C1, que é bem aqui já, perto do crânio. Então, é por isso que as pessoas ficam paralisadas. Quer dizer que não tem transplante para a coluna? Não há. Porque se a vértebra, ela quebrou, ela danificou, e como eu estava explicando, quanto mais alto você quebra, a pessoa quebra, a chance da pessoa ficar paraplégico é enorme. A acupuntura é milenar, nasceu lá na China, né? Há 5.000 anos já 5 anos atrás. Pratica a acupuntura. E a acupuntura aqui no Brasil ainda existe ainda algumas pessoas ainda que não têm aquela confiança. Vossa Excelência acredita na acupuntura? Claro, eu sou formado em acupuntura, pratico acupuntura. A acupuntura é uma medicina, como eu estava dizendo, que já existe há mais de 5.000 anos e que já era praticada
eles faziam tratamento para o imperador da China com a acupuntura naquela época, que não existia medicações. E é um tratamento que, na realidade, cientificamente falando, eles ainda não sabem o porquê. Nunca foi descoberto o porquê o contato entre o metal, que é a agulha, e o flesh, que é o seu corpo, a carne, o músculo, que tem tanta liberação dos meridianos que normalmente se tem um meridiano bloqueado, a acupuntura libera e ela transfere também, você tem mais aumento de circulação do sangue no lugar. Então, na realidade, a acupuntura ela é como estou dizendo, cientificamente eles não sabem o porquê do contato entre a agulha, o metal e o músculo da pessoa que tem um resultado enorme. Pessoas do mundo inteiro hoje em dia estão se tratando com acupuntura. Inclusive tem um exemplo aqui para dar. No Canadá nós temos o sistema britânico hierárquico, que temos primeiro-ministro e depois temos ministros, que a gente chama de Prime Minister, e depois nós temos aqui você chama de ministro, lá a gente chama de Prime Minister. São pessoas, por exemplo, o primeiro-ministro do Ontário, ele teve um problema seríssimo, a filha dele, e ele curou a filha com acupuntura. E foi um fato que passou em toda a televisão e em todo o Canadá. Nós estamos conversando com o Dr. Mark, ele é canadense e já casou aqui no Brasil. Será que por que não uma esposa lá no Canadá? Tem que pegar uma nossa brasileira ainda também, né? Aí não dá, né? Que já falta mulheres. Ainda escolheu, né? Ainda escolheu, né? Mas a pergunta, o Dr. Mark, a pergunta é a seguinte. Agora nós vamos entrar na área de medicamentos. Sim. Medicamentos. Tem o medicamento normal, esse nosso convencional aí, e tem os medicamentos homeopáticos. Sim, se o senhor me permite, eu até trouxe aqui algumas amostras. Mas a pergunta, pode ver com calma, a pergunta é a seguinte, a medicação homeopática tem o seu entusiasmo? Sim, a medicação homeopática, ela tem sim o seu entusiasmo, porque ela é feita com produtos naturais, ela é feita com ervas e por isso ela não tem o contraindicação, que seria, né? Por exemplo, não são remédios processados em laboratórios. Esse medicamento aqui, por exemplo, são remédios que são feitos com ervas naturais, que vêm diretamente da China, que chega para mim de Toronto, e são importados, que vêm para mim, então, e os efeitos são excepcionais. As pessoas que, por exemplo, têm problema de estômago, esse remédio aqui é uma pílula que chama Pochai, é um milagre. Milagre, é um milagre. Pessoas que têm problema de muito gás no estômago, pessoas que têm problemas de ulcerative colitis, que eu não sei como é que fala em português, é onde a pessoa tem muita dor no estômago. Esse remédio. Cólicas, exatamente. Esse aqui serviria para pessoas que têm gases, que têm cólica, pessoas que têm refluxo que... Eu estou cortando porque o meu tempo já está esgotando, eu tenho que, por isso que eu estou cortando ele. Hoje o ser humano, eu vou fugir um pouquinho, né? O ser humano hoje deve dormir quantas horas por dia para ser saudável? No mínimo 8 horas. No mínimo 8 horas? No mínimo. No mínimo. O sono é muito importante na vida das pessoas. No mínimo 8? No mínimo 8 horas. Ok. No mínimo. Porque o sono é a parte onde que as suas células precisam tempo para se rejuvenescer. O vegetariano, ele tem uma vida saudável? Não muitas vezes. Porque muitas vezes as pessoas necessitam de proteína. Apesar que a proteína ela pode ser encontrada em outros alimentos, como tofu, como outros alimentos. Na minha opinião, eu acho que quem é vegetariano, bom.
Mas ser vegetariano não quer dizer que você é saudável. Para ter saúde no dia a dia e disposição, deveremos nos exercitar o nosso corpo quantas vezes na semana? Aí já estamos falando do sedentarismo. O sedentarismo é um problema enorme que ocorre no mundo inteiro. Não é só um problema do Brasil, é um problema mundial. O problema é que as pessoas, eles teriam que se exercitar pelo menos 3 vezes por semana, no mínimo. Exercício não quer dizer caminhar trabalhando. Caminhar trabalhando, isso não é exercício. Não. Ok. Não. É a mesma coisa, por exemplo, de líquido. Se você bebe líquido, mas bebe Coca-Cola, isso não funciona como água. Você tem que beber pelo menos 4 copos de água por dia para ajudar a desintoxicar o seu organismo. Agora eu vou fazer uma pergunta, até para que o Dr. Mark possa fazer um comentário mais extenso e mais completo. As pessoas que fumam, pessoas que fumam, eu estou falando do tabaco, não estou falando de química. Tabagismo. Não estou falando de química. De química, aí drogas, essas coisas aí, cocaína. Eu estou falando do cigarro popular. Do tabagismo. Popular. As pessoas que fumam, qual o prejuízo que elas têm? O prejuízo é incalculável. E tem pessoas que não acreditam, né? Sim, porque o cigarro, ele tem mais de 1000 chemicals no cigarro. Eu ainda estou falando um número baixo ainda. O cigarro, na realidade, ele tem até o tar. O tar é o pinche do asfalto. Eles colocam no cigarro, no tabaco. Então, você quando está fumando, você está intoxicando o seu corpo, você está danificando órgãos, você está danificando o seu cérebro. O prejuízo é incalculável. É uma lástima, infelizmente, que são tantos fumantes no mundo, mas... E o cigarro ainda alerta uma coisa. Como médico, as pessoas que fumam por segunda mão, eles têm muito mais prejuízo ainda. Por exemplo, se você está fumando aí e eu estou aqui respirando aquela fumaça, é muito mais prejudicial para mim ainda do que para você que está fumando cigarro. Que tipo de paciente ou clientes tens atendido nos últimos tempos? Eu tenho atendido pessoas... Com mais gravidade? Sim, tenho atendido pessoas com muita hérnia de disco, com dores ciáticas, problemas com... como é que você tinha dito aquele nome? Cólica. Muito problema de cólicas, muito problemas de sinusite, de dor de cabeça, muito problema de estresse e pânico também. E hoje em dia também, através da acupuntura, nós podemos tratar de pessoas, por exemplo, que querem parar de fumar, por exemplo. Pessoas que são obesas, que querem emagrecer. Nós temos pontos localizados no corpo que nós colocamos agulhas e estimula esses pontos, que automaticamente abre os meridianos e a pessoa automaticamente vai deixar de comer ou de fumar. Mas isso tudo, não me entenda mais, é um processo a longo prazo. A pessoa não vai no consultório e vai ter uma sessão de acupuntura e vai ficar curada. Isso normalmente demora mais ou menos de 15 a 20 sessões para a pessoa ter um resultado satisfatório. Então quer dizer que as pessoas têm que dormir no mínimo, viu, Padre Pedro Quer? No mínimo 8 horas. No mínimo 8 horas. No mínimo 8 horas, né? Porque é onde as suas células, elas se rejuvenescem. Isso para todas as idades? Para todas as idades. Outro detalhe que eu queria perguntar, que eu vejo assim que é muito importante. Agora eu esqueci. Será que eu não vou lembrar? Precisa então fazer a acupuntura ou tomar algum medicamento natural para voltar à memória? Depressão. Sim. Depressão é o mal do século. Depressão. Eu acho que todos têm depressão. Sim. E a depressão, então, com a acupuntura seria um grande resultado. Teria um grande resultado. Absolutamente, seria um grande resultado. Mas, antes de mais nada, por exemplo, por que o médico, muitas vezes, ele sabe mais das coisas? Porque a gente estuda, né? Eu tive de estudar 5 anos na universidade, depois fiz o meu bacharelado, depois fiz o meu mestrado. Então,
nós estudamos para poder orientar as pessoas que não estudaram, que não entendem da área de saúde. Então, para isso que nós estamos aqui. E, automaticamente, o que eu sugeria era fazer uma anamnese. Uma anamnese seria uma consulta para mim poder avaliar e diagnosticar o problema de cada um. Ninguém é igual a ninguém. Homem não é diferente de mulher. Os nossos hormônios são diferentes. Então, muitas vezes, eu teria que avaliar para saber qual seria o melhor método de tratamento. E talvez, muitas vezes, como eu faço no meu consultório, é fazer uma combination, que seria uma combinação de tratamentos, como a acupuntura, a medicina magnética. Muitas vezes a pessoa precisa ser alinhada, o corpo precisa ser alinhado. Então eu começo normalmente alinhando o corpo e vendo a patologia da pessoa. O problema de estresse, hoje em dia, é um problema muito comum, mas muitas vezes é uma falta, a pessoa tem deficiência de uma vitamina ou um mineral no corpo. A pessoa teria que, então, diagnosticar, eu teria que diagnosticar para saber qual a melhor forma de tratar. Outra coisa, só mais para terminar, então, se o seu tempo está esgotado, muitas pessoas às vezes não sabem, mas nós temos diversos tipos de parasitas que moram no nosso organismo. E muitas vezes a pessoa tem deficiência de vitamina C, de vitamina D, de zinco ou de qualquer outro mineral, ou de ferro, porque o seu parasita que mora dentro das pessoas, ele está sugando os seus nutrientes. É uma coisa que quase ninguém fala, mas como eu sou médico também de medicina natural, e então os parasitas, muitas vezes, eles estão matando as pessoas. E existe tratamento, eu tenho tratamento específico só para matar os parasitas. Então, como teria que ser feita uma anamnese para saber a patologia do paciente. Um presente para Vossa Excelência e para sua esposa também, sua esposa. Mostra ali a esposa ali, por favor, ali. Ó. Obrigado. É uma esposa bonita. Mostra ela ali, ó. Olha ali, ó. Ali, ó. A esposa bonita. Como é que é o nome da esposa? Rose. Rose. Sim. Rose, muito bem. Eu poderia deixar meu endereço? Já está ali no rodapé ali, coloca o telefone. Ó, tem ali e-mail, site, né? E-mail, telefones, sim. Né? E essa aqui é a parte empresarial do Tadeu Soares. Muito obrigado. Foi uma honra em tê-lo aqui conosco. E se Vossa Excelência, se vocês gostaram, volte mais vezes. Tadeu, a honra foi também estar aqui. Volte mais vezes. Poder contribuir, né, na saúde das pessoas. E caso vocês precisem e tiver qualquer outro tipo de problema de saúde e eu puder ajudar, marque uma consulta, liga para mim, eu te ajudarei com o maior prazer em qualquer problema que você tiver. Ok, obrigado. Vem aí, Padre Pedro Keller.